Salve, galera! Mais um GS Pod Multi-Estúdios do empreendedorismo. Hoje, nós vamos falar de um conceito inovador. É um conceito de um rodízio com mais de 100 sabores que roda pelo mundo inteiro. Nós estamos aqui hoje, nesse bate-papo, com o meu amigo Cleiton, do Fantástico. Ele vai falar a fantástica história dele. Daniel Hertal, artista e dono, proprietário da Ilha da Sede, que ele também vai falar um pouco dessa história, que eu acho que tem tudo a ver com esse ambiente de gastronomia que a gente está colocando aqui hoje nesse bate-papo. Dr. Caio, meu sócio na área jurídica do escritório, que atende aí o Fantástico. Então, ele veio para dar suporte e segurança jurídica nesse bate-papo. Cleiton, para começar, fala essa história fantástica que é do Fantástico, mas conta um pouquinho da sua história, dessa tua trajetória, da sua pouca experiência no mercado de gastronomia. O Cleiton é um fera, o que ele já passou, o que ele é sócio de restaurantes, enfim. Fala um pouquinho para a gente, Cleiton. Vamos lá. Falar um pouquinho, vamos direcionar o Fantástico aí, né? Quero agradecer a presença de vocês aí. Obrigado pelo convite aí, André, tô com o Caio aí, que me salva muitas vezes. Olha, ele sabe, não tem hora, né? Mas vamos lá. Fala um pouco do Fantástico, assim, o que eu, na verdade, fico vendo, né, no dia de hoje, a parte dessa da gastronomia que a gente fala, né? Quando o Fantástico veio na minha mente ali para poder a gente criar e colocar para frente, eu sempre pensei em fazer algo diferente realmente, né? Até pela história que eu tenho no passado. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Que aí vem um pouco a parte até mais artística, né? Vou contar um pouco do meu passado aí para entender. E aí, na verdade, a gente foi e colocou... Eu falei, cara, às vezes a gente vai para um restaurante, quando a gente quer direcionar, quero comer esfirra. A gente vai para um restaurante que é mais voltado àquilo, quero comer churrascaria e tal. E eu falei, e às vezes, quantas vezes a sua mulher quer comer uma coisa e você quer comer outra? Seu filho gosta de comer uma coisa, você outra. Então, eu falei, cara, vamos misturar um pouco isso, né? E numa das viagens nessa que eu faço, né? Que eu fiz e tal, e aí eu entendi que falei, cara, dá para misturar tudo junto. Alguns falaram, é loucura. Que cozinha vai ser essa, para tu botar um pouco de tudo e tal. E realmente foi, né? Desafiador, né? Eu falo muito para algumas pessoas, falo assim, cara, como é que tu consegue? Alguns influencers e tal, até que são críticos dessa parte de comida, alguns super conceituados que foram lá falar, cara, não dá para entender como é que eles conseguem trabalhar e entregar isso tudo. Então, assim, para mim é muito satisfatório realmente conseguir atingir isso. Eu já tive um pouquinho de nicho, tenho à la carte, já fui sócio de outro tipo de pizzaria, já outro tipo de restaurante. Eu falei, cara, tive que pegar um pouco de tudo aquilo e ainda trazer mais, né? A gente tem comida mexicana, japonesa e tudo mais. Então, consegui colocar aquilo tudo, né? Trabalhar com um produto bacana, realmente foi desafiador. E hoje, mais de 100 produtos realmente que a gente acaba colocando para fora. E, graças a Deus, a satisfação é o movimento que a casa tem aí, né? No dia a dia. Cleiton, montar um negócio desse, uma operação dessa, não é fácil. Quais foram os seus principais desafios da sua viagem a efetivamente botar em prática uma operação como essa, que é gigante? Eu vou começar pelo espaço, né, André? O que acontece? O espaço em si, né? A primeira loja da gente ela tem 980 metros. Para você pegar Já pensei no aluguel aqui. Mais ou menos isso. E aí, o que acontece? 980 metros, o pessoal falou, caraca, é muito grande e tal. Realmente, né, eu tive restaurante com 300 e poucos metros, 380, 400, 450 metros. E aí, quando veio esse 980, eu falei, cara, mas por quê? Na verdade, porque eu queria unir realmente a situação mais família. E eu sei que tinha uma tendência, né, há 4 anos atrás, né, até por estudos que a gente acaba fazendo, né, eu acho que o empreendedor ele tem que estar buscando sempre o que está vindo, pesquisando e tal. Não, é uma busca incessante, né? A gente fica a todo momento, desde você estar dentro do banheiro até deitado na cama, olhando, acho que faz parte. E aí eu vi que tinha uma tendência muito grande para parques, né? A ter parquinho, né? O pessoal chamava de parquinho dentro dos restaurantes e tal, e eu acabei olhando de outra forma. Eu falei, cara, não vou fazer um parquinho, porque um parquinho você atinge crianças até X idade. Eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa, de repente colocar um game e tal. Só que aí o negócio foi crescendo e a gente vai se empolgando, né? E aí realmente a gente fez a gente fala parque, é um fantástico parque dentro da loja da gente, né? O nosso parque, o primeiro parque, na verdade, tem 110 metros quadrados, né? Ele tem a capacidade para 120 crianças. A gente tem 9 recreadores, né? 2 treinadas, né? Para todo tipo de, digamos, crianças, situações adversas hoje e tal. Então, a gente acaba tendo um pouco disso, o cuidado, né? Da parte também
né, da emergência, ali, do primeiro socorros e tudo mais. Então, a gente tem que ter um pouco disso. Então, esse carinho a gente olhou com o outro lado, né? Olhou com bastante carinho isso, porque a gente fala que é o fundamental. Então, o que a gente encontra hoje? Encontra hoje uma opção de gente, né? Se unindo, família diferente, indo, de repente, almoçar, né? A gente funciona sábado, domingo, almoço, ou jantar, ou comemorar aniversário. Grande parte da galera gosta, porque se torna um restaurante divertido, né? Então, as pessoas vão para lá, né? Já teve até pessoas se conhecerem lá, casarem e fazer uma tatuagem com a nossa logo na batata da perna. Juro para tu. Então, assim, para mim, assim, é muito bacana, né? Então, a essência que o Fantástico trouxe, né, que a gente conseguiu transmitir para o nosso público, para mim, foi fundamental para esse sentido. E aí, o desafio que você perguntou, para mim, foi o tamanho, né, cara? Como é que será que a gente vai conseguir colocar, né? A gente, quando começou, a casa tinha 360 lugares, hoje tem 440, né, que foi a Taquara primeiro, com 980 metros, 440 lugares. E, realmente, uma das maiores coisas que a gente perdia, né, digamos, estrelinhas lá no Google, era que as pessoas não conseguiam entrar. Então, assim, era um problema que a gente fala o problema bom, né? Rapaz. É o problema bom, né? Só Porque eu acho que o André já falou isso pra mim. Eu já falei. Esse é um Realmente problema, nossa senhora. Queria ter um O problema último desse. restaurante, se eu não me engano, era uma fila de 15 dias, se eu não me engano. Um negócio absurdo. Sério mesmo, mano. Eu São- gostei muito do nome, porque o nome o Fantástico. ele abrange tudo isso que você está falando, que é uma experiência fantástica. O que é fantástico? É você ter um parque, é você ter, sei lá, todo tipo. Você quer camarão, tem japonês, tem japonês. Então, o que é um restaurante fantástico? Tem tudo, né? E é uma fantástica logística, né? Que eu lembro, o Cleiton uma vez falou algo em toneladas de alimentos, André. É um negócio absurdo. A gente produz 1 tonelada por dia, na verdade, de alimentos, né? Porque quando você fala de você ter um restaurante, né, um rodízio, que a gente chama de fusion food, né, que é a mistura de vários pratos de diversos países, né? A gente tem comida árabe, comida, né, japonesa e tal, então a gente brinca falando fusion food. Um navio, um transatlântico. Né? Exatamente. E aí acaba que o que a gente, quando fala de levar esse tipo de comida, eu não consigo produzir 300 unidades do produto X, eu tenho que ter 400. Por quê? Porque 300 é a média de saída, depois de um tempo a gente toma muita porrada. Tem o churn também, né? Exatamente. Você acaba tendo que ter uma quantidade maior. Então, a produção ela é muito grande. E a reciclagem disso, de prova, o outro dia, tem que produzir tudo de novo. Tem muitas coisas hoje que você não tem como, né? As pessoas vão comer e como não tem, né? Hoje você tem alguns restaurantes japoneses que até brincam com aquilo, não pode desperdiçar, não pode deixar, paga pela... Que nem eu acho que nem é permitido isso, mas muita gente coloca para dar consciência à pessoa. O nosso não tem nem isso. Então, eu pego 2 hamburguinhos aqui pro meu filho que está lá no parquinho, porque ele comia depois, o hamburguinho está frio, você vai botar ele pro lado e vai esperar chegar mais 2 fresquinhos, entendeu? E acontece, faz parte. Então, tá dentro ali da nossa... Da margem de perda. Da margem de perda que a gente realmente tem. Você junta entretenimento com gastronomia. Fala um pouquinho dessa experiência. E você já citou aí que teve gente até que já casou, já tatuou, enfim. Eu queria entender um pouco mais dessa experiência que você passa. Porque hoje, eu falo isso todo dia, diariamente, tudo é experiência. Se você não tem uma experiência, esquece que você está... É o mais do mesmo. E aí, uma operação dessa como a tua, você consegue conciliar ali a gastronomia junto com esse entretenimento todo. Fala um pouquinho dessa experiência, o que você tem de diferente lá dentro da tua operação, área instagramável, enfim, o parquinho que você já citou. Isso tudo hoje é fundamental. O Instagram hoje está todo mundo... Daniel aí bomba no digital. Então, quer dizer, está todo mundo procurando isso. Você falou uma palavra só para antes de você responder, que acho muito legal a pergunta dele. Você falou a palavra experiência, porque um camarão a pessoa pode comer no teu concorrente ao lado. Então, se você não tiver uma experiência diferente, você se torna mais do meio. Exatamente. O Fantástico, assim, como começou com a comida, né, de tentar trazer todo tipo de público. O marido, mas eu hoje quero comer um petisco, quero comer um churrasco, quero comer uma pancetinha, eu quero... Lá você tem. Mas a minha mulher quer comer um japonês. Lá você tem. Então, assim, a minha ideia exatamente foi essa. Tipo assim, não vai ter mais briga entre a família. Eu quero saber, vai comer alguma coisa, lá você consegue. Pode não ter a especialidade diretamente, mas tem. Para que agrada vai ter, entendeu? Então, o pessoal fala assim, lá no teu rodízio você não tem o sashimi? Tem. O buffet, ele inicia com o sashimi. Não tem como dar continuidade, porque o valor que a gente cobra não compete a um restaurante japonês. Qual o valor, irmão? Hoje, a gente, final de semana é R$ 74,99 e durante a semana é R$ 64,99. Deixa eu pedir o Uber aqui. Que preço, hein, galera? Vamos lá conhecer. Não conhecia, tá conhecendo a história, tô conhecendo ele aqui.
Pressaço, hein, brother? Depois eu vou pensar como é que você consegue fazer isso. Não, o bacana da gente, eu até falo essa parte do preço, que os próprios funcionários, né, que trabalham conosco, eles falam assim, cara, eu acho muito barato. Quando chega um cliente e fala assim, poxa, não sei o quê, tarará, que aí quer comparar, às vezes, um rodízio de pizza, né, de 40 e pouco, 50 e pouco, e aí fala assim, pô, você não conhece aqui, né? O próprio funcionário fala até meio que indignado, fala, gente, tem né, o carinho para poder se atender. Não, você não conhece, né? Porque você comparar, o que acontece? E aí, quando fala do preço, o próprio funcionário fala, cara, que se cobra aqui para a quantidade de coisas que a gente serve, que a gente entrega, é muito bacana. Então, até quem está com a gente ali, né, tem essa transmissão bacana com o pessoal, até do valor mesmo, realmente. Mas é umas magiquinhas que tem que fazer, né? Para poder conseguir. Para você atrair esse lead também, né? A pessoa que está comprando, né, os nossos clientes, ele tem que ter a sensação de parar no seu... Aqui eu vou me dar bem. Cara, na hora que você fala esse preço, o cara fala, aqui eu vou me dar bem. Quando ele olha lá o nosso cardápio, a filmagem de tudo, porque ainda tem um buffet montado que a pessoa pode ir lá pegar a qualquer momento. Tem uma ilha que é o churrasco, tem uma ilha de japonês, você pode ir lá pegar algum japonês na hora, pedir para o sushi man fazer na hora. Você tem lá o churrasqueiro que ele vai também tirar alguma carne na hora para você e tal. Então, além das ilhas, você tem todo o serviço que chega até a mesa para você. Eu quero minha comodidade, quero ficar sentado aqui esperando, vai chegar. Temos todas as casas, a gente tem de 4 a 5 metros, né? O que são os metros? São as pessoas que eu falo que eles são os que têm que babar o nosso cliente. Então, os metros, eles ficam em praças, que a gente chama. Então, eles rodam as praças perguntando, tá tudo bem? Tem alguma coisa específica? E é primordial eles saberem se a pessoa quer algo específico. Porque o rodízio, quando ele tem muita coisa, e eu tenho, digamos, 2 cominhos para servir a parte de comida para cada praça, eles não conseguem entregar tudo de imediato. Então, a pessoa está esperando hamburguinho, até chegar a parte do hamburguinho para fazer a entrega daquilo, às vezes pode demorar 15, 20 minutos, a pessoa quer aquilo na hora. E aí os métodos estão ali para salvar esse momento. Poxa, eu queria 2 hambúrgueres, meu filho acabou de voltar do parquinho. Vou verificar para a senhora agora, só um minutinho, papapá. Então, já tem lá a produção. A gente tem... A nossa cozinha, ela é muito grande, né? Uma cozinha, realmente, é uma cozinha como se fosse de hotel. A gente tem um pastrutes que é como se fosse um forno, né? Uma estufa, né? Uma estufa gigante, né? Que tem 20 GNs ali, então ela conserva, não desidrata a comida, né? A qualidade da comida não resseca, então ela tem uma capacidade bacana, é um equipamento caro, mas ele tem na cozinha exatamente por causa disso, que a gente sempre tem que ter uma quantidade de coisas para, se caso alguém pedir de imediato, no final da noite, tem como lá buscar. Nem sem contar isso, eu nem falei. As sobremesas também, né? Que a gente tem diversos doces na casa, tem sorvetes na casa, tudo incluso dentro do mesmo pacote. Não, e a operação, né? Uma operação dessa de cozinha, você tem que ter um fluxo muito bem definido e o problema também de produto cruzado, né? De contaminação, que é muito importante e a vigilância, óbvio, por muita razão, pega muito com relação a isso. E visita constante, né? Visita. A vigilância no Rio de Janeiro em si, ela tem uma visita constante em cima disso, porque eu acho que até é muito bacana acontecer, porque realmente a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo tato. Por isso que eu falo, os restaurantes hoje são muito grandes. Comecei falando da Taquara, tem 980 metros, né? A gente abriu o último agora em Nova Iguaçu, ele tem, se você somar o mezanino e a área de estoque, que a gente chama, ele chega a 1.750 metros. Entendeu? Então, ele é muito grande. Então, o que acontece hoje... Disney Food. Então, acaba que os novos restaurantes, né, eles já têm até uma sala de produção à parte, que é toda para a parte de peixe, por exemplo. Então, tudo que é produzido para peixe, tanto os peixes, salmão, né, qualquer tipo de peixe que vai para o nosso buffet, né, montado, como também para o japonês. Então, é tudo produzido nessa sala separada, porque é uma das maiores preocupações nossas, essa contaminação, quanto mais no peixe, que é um grande risco, né? Então, a parte do churrasco ele é produzido na ilha do churrasco, que hoje todos eles têm uma ilha separada, então a carne de churrasco é uma que vai para ali, preparada ali, o peixe ele fica lá, então a gente tem um supervisor que abre a nossa loja hoje, né, junto com um estoquista e mais um auxiliar, que é para conseguir separar tudo isso e entregar a produção para cada responsável. Então, a gente tem todo mundo um responsável para fazer a entrega. Portanto, cada restaurante nosso tem mais de 100 funcionários. Eu ia perguntar isso agora. Eu também estava tentando entender. São 100 funcionários, tem restaurante que tem 114 funcionários, né? Então, acaba que hoje a gente, com um grupo, tem quase 700 funcionários hoje. Entendeu? E é por isso que o Caio não tem tanto trabalho. Também acontece também, né? A gente sabe que... Nós já vamos voltar para você, Cleiton. Daniel, queria que você falasse um pouquinho da tua história, que viralizou, bombou, e você hoje está seguindo aí na carreira, né, de artista. Sim. E também com a tua operação de bar. Fala um pouquinho para a gente, para quem não conhece,
saber que loucura foi essa que você fez, dessa transformação. Primeiramente, cerveja muito gelada, tá? Relo sensacional, Um saúde. oferecimento fantástico. Fantástico. Ilha da Sede. Chegou com um relo aqui, pessoal, peraí. Bom, prazer te conhecer, Cleiton. Parabéns pela tua história, tá? Aprenderam muito com esses feras aqui também, Caio, André. Prazer estar aqui com a audiência de vocês. Cara, na realidade, as coisas foram acontecendo, né? Nunca planejei, tipo, cara, e se der M, né, na minha carreira? O que eu vou fazer? Nunca. Porque eu comecei a trabalhar como ator, fazer teatro com 17 anos, aí quando eu fiz 21 para 22, eu entrei na TV Globo, e da TV Globo fui para a Record, fiquei mais 10 anos, e as coisas sempre foram acontecendo, né? E quando... Enfim, tem uma frase que eu costumo dizer que o sucesso ensina muito pouco, né? Mas o fracasso e a escassez te faz homem, te faz mulher, te faz quem você é na sua essência, né? De repente você teve privilégios ou não teve privilégios. Eu fui muito privilegiado na minha carreira, tive muitas oportunidades, né? Hoje vem a inclusão, que é muito necessária, e a Ilha da Sede é sobre isso. É sobre eu entender o mercado e falar, opa, tô chegando perto dos 40, né, na época, não vou ficar pedindo. Tô vendo que o meu perfil está sendo cada vez mais, vamos trocar, não, né, esses aqui já foram. E eu entendendo isso, comecei a estudar, vi que na pandemia só ia sair dinheiro, né? Só ia sair. E eu falei, cara, vou ter que sair do Rio de Janeiro. Fiquei 6 meses com os meus pais lá no interior. E me conectei com um grande amigo meu, que fez teatro comigo. Enfim, migrou para a área de empreender também. E estava com uma grana para investir, a gente começou a estudar marketing digital, entendeu? Nunca tinha ouvido falar, sabia o que era marketing, que era para vender, né, vamos dizer assim, grosso modo. E aí foi uma coisa que comecei a me encantar, né, cara? E principalmente vendo aqueles gurus, você começa a ficar mais encantado ainda na pandemia, onde você não tem nada para se agarrar. Eu falei, caraca, vou ganhar dinheiro aqui em casa, no celular, scrollando e se vendendo. Doce ilusão. E aí, você sabe muito bem, né? Você me contou antes de a gente começar a gravar aqui de vários cases que você teve antes, pizzaria, né? Imagina suas histórias, né? Antes de você prosperar. E aí eu comecei a estudar, falei, cara, vou tentar com um produto digital, um produto físico, que era um ácido hialurônico e tal. Enfim, flopei, porque é muito fácil você achar que o produto é ótimo, mas você fazer o funil, você conseguir vender, ele chegar na casa do cliente, fora a operação, não é bem assim, não é fácil. Depois tentei num digital, até que eu ingressei numa startup com umas 2 pessoas, um Fred e um cara do marketing digital que eu aprendi muito, que é o Guto Consentino. Hoje em dia ele trabalha na Stream, que é também uma startup já está indo muito bem. E só que eu flopei também, eu perdi mais dinheiro que eu investi na Ilha da Sede. Só que ali eu conheci XP, conheci Monax, conheci muita gente do business, de startup, e aprendi muito com esses caras, né? E mesmo assim, perdendo dinheiro, ficando 2 anos em São Paulo, longe da Amsterdã, minha cachorrinha, eu com essas experiências, eu falei, cara, agora acabou o dinheiro. Acabou a startup, flopei, perdi o dinheiro. O que eu tenho? Eu só tenho o que eu aprendi. Amsterdã. E Amsterdã. Eu só tenho o que eu aprendi, que é o quê? Você sendo específico, você fazendo pesquisa, entendeu? E sabendo vender, você não fica sem dinheiro. E eu sempre soube vender. E eu tinha que entender o quê? De marketing. E aí essas pancadas me prepararam para quando eu mudei para Copacabana, porque, cara, vivi 3 anos, depois que eu voltei da pandemia, da casa dos meus pais, fiquei tipo 1 ano e meio, assim, quase 2 anos nas Torres Gêmeas, ali na Barra. Não sei se vocês já viveram isso, sabe? Cara, é um lugar que você tá onde nada vira. Nada, tudo é trave na tua vida, tudo é quase. E eu comecei a ver que a minha vida tava... Fala, cara, por quê? Por que é quase? Por que, sabe, se acordar e você não ter perspectiva? Hoje, eu botei todo o meu dinheiro lá na ilha, mas hoje eu tenho perspectiva. Eu acordo, eu falo, cara, tem que fazer isso. Isso é ser rico para mim. Isso é ser rico, você ter perspectiva. Então, quando eu estava na Barra, eu acordava e falava, o que eu vou fazer hoje? Eu vou passear com o cachorro, vou dar um treino, vou... Então, isso é desesperador, te gera ansiedade. Então, eu falei, preciso mudar de áreas. Quando eu mudei de áreas, eu fui para Copacabana. E eu cheguei lá, aprendi muito sobre demanda reprimida, né? Nesse período. E eu vi, caramba, vou olhar aqui. O que eu compro aqui nessa rua? Na frente da minha casa, de camelô, nesses ambulantes, nada. Ah, eu gosto de milho, só um milho, talvez. Olhe lá. E aí, quando você vai empreender, né, você tem que fazer a pergunta, né? A gente até conversou isso aquele dia. O que eu gosto de fazer, né?
Você não tem que empreender e isso dar dinheiro. Porque uma hora você vai enjoar. Se você não quer ser CLT, como é que você vai fazer uma coisa que você não gosta? Você tem que fazer algo que você gosta, empreender onde você gosta. Porque se você virar, você não vai trabalhar, né? Você vai se divertir. E eu falei, eu gosto de beber cerveja. Eu sou bom vendedor. Não tem cerveja gelada aqui. Ah, na Americana, quente, tanto que faliu. Ah, na banca, primeiro gole gelado. E se eu criar uma estação, uma estação que a pessoa pudesse matar a sede com cerveja? E se eu criasse uma ilha? Uma ilha... Ué, ilha, sede. Aí criei também a Libra em inglês, Quenchile, né? Que é a ilha da saciedade, para você saciar, né? Quenchile. E, cara, criei tudo e só não tinha o dinheiro. Criei tudo na minha cabeça. Aí, cara, são as coisas de Deus, né? Que eu pedia para Deus no direcionamento, se é isso que eu tenho que fazer, e me manda uma reprise de uma novela da Record chamada Terra Prometida. Eu ganhava muito bem na época, para mim, é muito bem, né? 30 mil reais, e entrou esse reprise. Quando entrou, não perguntei nem para minha mãe, para o meu melhor amigo, porque às vezes as pessoas que mais te protegem, elas mais te amam, querem te proteger. E essa proteção, você confia nelas, e ela, numa frase, pode tirar a tua ideia. Meu melhor amigo ia falar assim, tá maluco, tu é galã, tu vai vender cerveja na rua? Eu já teria desistido na hora. Minha mãe ia falar que eu ia morrer na rua. Então, assim, não falei nada. E simplesmente, com tudo isso, com branding, criei a marca, criei cor, peguei a ideia de São Paulo, de espetinho paulista, peguei o carinho do sal lá, que faz sal, meti o gelo, é branco com branco, é relo. Coloquei um personagem, né? Um castelhano, relito, vámonos, para eu sair do meu lugar. Gente, Brahma, Spaten, o artista, quando você sai dessa zona do corpo, da voz, você esquece tudo. Então, ali, quando eu estava vendendo 3 cervejas, antes de viralizar, eu perguntava para mim, o que eu estou fazendo com o meu último dinheiro? Aí vinha uma sexta, um sábado, que vendia um pouquinho. Mas no isopor, né? Assim, passando, correndo do rapa 10, 15 vezes por dia, tá? Corre. Por isso que se você quiser trabalhar de ambulante, tem que estar em forma, tá? E, cara, foi isso. Fui específico, comprei o melhor carrinho. Tinha um de 1.900, comprei o de 2.900. Tinha o guarda-sol, tinha de 500, comprei o de 600. Fui comprando um bom. E eu falei assim... Investindo. Aí a pergunta foi, porra, eu compraria de mim nessa ilha da sede? Olhando de fora, jogando um drone? Eu compraria. Então, esse foi o meu pensamento. E por causa dela. Essa é a verdade. Porque quando eu vi que eu não tinha dinheiro para ração, que eu já falei isso em muitos lugares, mas eu tenho um orgulho. Porque ela que foi o gatilho, tipo, eu não me importo com o que você pensa. Eu não me importo o que a TV Globo vai pensar. Eu não me importo com o que a minha mãe vai pensar. Eu só me importo com o que eu vou sentir. Eu estava me sentindo muito mal, muito vulnerável. Eu não poder... Eu depois que, morei fora, vivi, tive apartamento... Você fica desempoderado, você fica... E aí ela me deu força. Ela falou, vai dar certo. E aí eu fui pra rua, fiquei quase 30 dias, e aí veio o Réveillon. E aí, com as experiências que eu falei para vocês, né, das derrotas, eu sabia que com uma copywriting e com uma imagem, né, uma cópia é uma legenda, e uma imagem forte, você conecta muita gente, positiva e negativamente. E aí eu coloquei uma imagem forte, eu entrando em Copacabana, dia 23 para 24, dia 1º, né, 24. E aí botei aqui, não tem vítima, aqui tem herói. E só postei nesse dia na minha rede social que eu tinha. Porque eu criei a marca e eu estava com 300 seguidores, entendeu? Eu não queria ficar me vitimizando ali, postando todo dia. Mas eu falei, hoje eu vou postar. E aí, cara, 2 dias depois, eu cheguei do quiroprata, que eu estava destruído, né? E vendi 700 cervejas nesse dia. Caraca. E aí, cara, quando eu deitei na cama do quiroprata, e aí foi uma explosão, tudo mudou muito rápido, assim. Basicamente é isso. Aí depois vem a outra parte. Deixa eu só tomar uma cervejinha aqui. Vamos entrar na outra parte já. Caio, você aqui dando uma assistência para o Cleiton, para o Fantástico, eu acho que isso é bacana também, porque o Cleiton, não só hoje, com a estrutura que ele tem, ele está preocupado, sim, na operação dele, mas ele está preocupado na retaguarda, né? No backstage, porque não adianta também você estar exposto, estar bombando, mas você tem que ter alguns conceitos, algumas bases sólidas e pessoas para poder dar esse suporte para você. Como é que você enxerga hoje, Caio? Não, pode falar bem ou mal, tá? Hoje, o Fantástico como cliente, qual é o teu direcionamento básico no direito empresarial para o Cleiton, para a gente seguindo aí esse bate-papo? Bom, acho que eu não vou nem precisar falar com o meu cliente lá fora antes de perguntar, de responder.
Mas o Cleiton, né, ele tem uma equipe muito alinhada. É impressionante como que a gente fala de jurídico, né, Cleiton? Apesar da operação dele ser alimentação, o Cleiton tem muita preocupação com os colaboradores dele, com o bem-estar dos colaboradores e muita preocupação, a preocupação acho que maior de todas é o bem-estar dos clientes dele, André. E muita coisa a gente foi pegando, né? O Cleiton foi um cliente da nossa formatação, né? É bom lembrar. E acho que com tudo que ele viu na formatação de franquia, ele entendeu, né, todo o conceito que você criou na formatação, toda essa parte, né, de ter um jurídico forte e a gente conseguir levar. A gente fez uma estruturação bacana. Acho que nunca vai chegar a perfeição, né? A gente sempre vai estar um passo mais próximo. Busca incessante. É isso aí, sempre correndo atrás. Mas a gente tem uma reunião que a gente está fazendo aí bacana para poder alinhar. É um desafio, porque o Fantástico é um monstro, né? Gigantesco. Mas a gente está muito feliz. Eu acho que o resultado vem sendo bom, né, Cleiton? Com certeza, com certeza. Isso procede, que ele falou, não? Procede. Ele foi até bem tranquilo nas palavras aí, para não falar que tem muito trabalho. Temos, acho que, os 2 grupos jurídicos aí, que eu acho que tem mensagem do dia até o final. Não por problemas, mas muito é o que eu falo, até para... Consultivo, isso aí. Porque o que acontece? Na verdade, a gente olha um tudo, né? A parte jurídica, né? Eu acho que ela está em diversas bases que o restaurante precisa, como qualquer outro comércio, né? A gente falo do nicho, né? O restaurante, ele tem tanto a parte, né, de o que pode, o que não pode, qual divulgação pode ser feita de uma situação, a sinalização, vai desde uma promoção para o momento, é um brinde que é dar, né? É a palavra que não pode botar ali, vamos fazer um sorteio. É complexo hoje em dia, então são tantos detalhes que a gente começa a entender que pode prejudicar um negócio, independente do tamanho dele, né? Eu acho que vai desde você não estar preparado para entender isso, né? De você acabar fazendo uma divulgação de uma coisa, como, nosso amigo falou aqui, a internet hoje, ela né? Vai ver a rede social dele ali, eu falei, caraca, que maneiro, tal, fiquei aqui olhando, babando aqui um pouco antes. Você pode escorregar e... Exatamente. E aí é o que a gente coloca. Quando a gente coloca um comércio em si, que ele existe um local e tal, e você informa alguma coisa, aquilo dali pode viralizar de uma forma boa ou ruim, né? E aí, então, antes da gente colocar, muitas vezes a gente tem, né, áreas VIPs, como a gente fala, né? No nosso restaurante também, você quer fazer um aniversário específico, uma confraternização reservada, a gente tem a área. Então, vai desde no contrato daquela área. Então, é muito detalhe. E lá, assim, eu tive... Já falei na galeteria, tem restaurante à la carte até hoje, já fui sócio de outras pizzarias e tal. E acaba que quando eu olho, eu nunca tinha parado para observar a quantidade de coisas que precisa, né, para isso. Agora, claro que a gente entende que o mundo de 5, 10 anos atrás foi um, né? Hoje é outro. Eu falo para os outros que quer montar um negócio, não adianta tu vir como gatinho, tem que vir como leão, né? Que fácil não é. Se fosse fácil, né? Acho que estava todo mundo nadando aí. Vou te né? fazer uma pergunta, tá? De marinheiro de primeira viagem, mas como eu gosto muito de pesquisar, conversar com pessoas que têm mais experiência que eu, e todo mundo me fala que, cara, o grande problema de comida, em geral, em específico, que é o CLT, entendeu? Que o CLT, ainda mais, por mais que o seu negócio vá bem, se você não conseguir gerir bem pessoas, você vai quebrar, porque o CLT é sempre um gasto a mais, e você gere pessoas, às vezes as pessoas dão problema, e aí você fica com aquele... Enfim, é um problema que nunca acaba. Então, assim, não que eu esteja certo, tá? Eu ainda não tenho nenhum contratado do meu pequeno bar, da minha birosca. Ainda, mas assim, é uma coisa que todo mundo fala, cara, problema de empreender são as pessoas, e eu queria ouvir de você, que você tem, você falou 700 e poucos funcionários. Eu, assim, fiquei preocupado com o seu domingo. Será que você descansa? Vem pro podcast, né? Pergunta pra mim. Não, exatamente, Caio. Porque realmente é uma coisa que os empresários falam muito, né? Hoje, como você falou, né? A gente acaba diversas vezes buscando alguns gurus, né, da internet e tal, e a gente acaba escutando. Eu vou em muitas palestras até hoje, vou em diversas, né, reuniões aí de empreendedorismo, e a gente escuta muito, né? Às vezes eu fico olhando as pessoas falando assim, não, porque você tem que tratar assim, você tem que ter esse corpo a corpo e tal. É muito fácil falar quando você tem 5, 10, 15 funcionários. Quando você tem 600, você não consegue olhar por cada um.
Então, você tem que preparar as suas pontas-chave para que possa ter o mesmo olhar que você teria pelo um próximo. Né? Eu falo que o pessoal fala assim, o grande problema é o funcionário. Eu falo que é a grande solução. É só eles que fazem a gente estar aqui. Eu podendo estar aqui hoje no shopping, podendo viajar. Então, são eles que fazem a gente estar aqui. Então, quando você começar a olhar na via diferente disso, eu acho que é onde a gente pode falhar, porque, tipo assim, não aceito mais. Eu conheço diversos, né, donos de comércio de todos os tipos e a maioria é muito descrente do próximo. E eu entendo, porque o ser humano ele é falho. O ser humano ele tem a cabeça, muitas vezes a criação e tal. Então, muitas vezes ele pode até lhe prejudicar ou tentar lhe prejudicar por, às vezes, uma ignorância, por uma falta de sabedoria, né? Então, às vezes, por falta de sabedoria, por um momento de raiva, por alguma coisa, uma falta de atenção que você não deu, ele pode tentar vir. Mas quando você se coloca no lugar das pessoas, eu acho que é a grande fórmula de você não ficar, assim, desanimado para não conseguir. Porque o controle emocional, para quem tem, pode ser um barzinho a um super empreendimento, um shopping center. Eu acho que você tem que ter um controle emocional para saber lidar com isso, né? Não vou falar que a gente vai, Cleiton, qualquer coisa faz com que está sempre sorrindo, não. Mas muitas vezes eu posso ficar triste, passou, o cara acho que teve, né, presente algumas vezes, né? Vai desde, posso citar aqui um problema de casa, por exemplo? Só não fala o nome. Não. Aconteceu de um celular ser furtado dentro do restaurante. Pode falar isso, né, cara? Pelo amor de Deus. Pode. E aí, Acontece, o restaurante gigantesco. e aí um cliente... Isso aí, né? A gente está falando aí... Isso foi no restaurante que estava com 550 e poucas pessoas no dia. E esse foi furtado o celular de uma cliente. E essa cliente entrou na justiça pedindo para ser, né, devolvido o celular e tal. A gente nem ficou sabendo na época, não fomos nem notificados quanto, né, pela informação. E só chegou lá o processo falando que ela tinha perdido e tal. E a gente foi buscar a câmera e tudo mais, tal, já tinha passado o pedido, tarará, e calhou do juiz entender, né? Depois de a gente ter passado tudo, deu causa-ganha pra gente, né? E a gente não teve que nem pagar nada do celular. E era um celular... doutor. Vários, graças a Deus. O resultado de sucesso dele é maior do que qualquer outra coisa, então não posso falar, não. E aí a gente ganhou, e eu botei num grupo, da minha forma, né, do meu olhar, e falei assim... Poxa, tem como, mesmo perdendo o processo, como é que foi? Eu lembro, olha, me deu dor de barriga. Eu tava acho que foi final de semana isso, que saiu numa sexta. E aí a gente tem um grupo que a gente não para, né? 7 da noite, 7 da noite, final de semana, domingo, feriado. E aí, subiu uma mensagem do Cleiton. Será que a gente poderia entrar em contato e oferecer, de repente, o celular? Eu falei, Cleiton, pelo amor de Deus, a gente ganhou a decisão. Justiça. Não faz isso. Não, mas é porque eu tô me sentindo mal. Vamos fazer. Aí eu não concordo. Eu brigando com o Cleiton. Eu falei, eu não concordo. Cleiton, a gente ganhou, não faz. Botou até pra mim, não, até admito, mas não existe isso, cara. Assim, que tarará. E a minha esposa também, Cleiton, pô, não sei o que. E eu, assim, por que tu tá falando isso? Porque eu aprendi a minha vida. Uma coisa que eu falo desde meus 20 e pouquinho. Acredito que 22, 23 anos eu falo. A minha mãe teve comércio, né? Minha mãe teve salão de beleza, que também é um comércio bem complexo, né? Para quem não sabe, do interior de um salão. Sou formado em cabeleireiro, né? Tenho formação em cabeleireiro também, né? Eu tive alguns dotezinhos aí, então acaba que eu entendi um pouquinho de tudo. Mas o que minha mãe sempre falou é o seguinte: faça a política da boa vizinhança. E é muito grosseiro falar, o que é a política da boa vizinhança? O que eu entendi, né? Muitas vezes você pode ter formação, né? Faculdade, MBA, pós, mestrado, você pode saber falar 3, 4, 5 línguas e se você não souber fazer uma única coisa, você não vai alcançar nada, que é o quê? Saber lidar com o próximo. Sim. Então, saber lidar com o próximo é algo que, quando você se coloca no lugar dele. Então, pensei naquela cliente que perdeu o celular, ficou muito triste, talvez pode ter escutado um vizinho, alguém, e falar assim, cara, bota, eles são, né, o restaurante é grande e tal. Entendeu? E aí, às vezes, pela humildade da pessoa, vou botar. E aí foi lá, botou pedindo lá em cima, porque alguém vem e canta, a gente sabe o que acontece. E aí ela foi lá, botou e depois perdeu. Não conseguiu nem o telefonezinho dela, que era o que ela queria, né? E talvez se ela tivesse mandado mensagem, talvez não, eu te dou certeza. Se ela tivesse mandado mensagem pro restaurante, pedindo ali o que foi, eu teria liberado com certeza. Então, isso daí eu falo assim, Cleiton, tu fez isso e aquela tal. Não estava me apresentando isso para ninguém. Isso é a primeira vez que eu, né, colocando em público essa situação. Mas o Caio presenciou, por isso que eu falei, porque eu lembro dele me dar esporro. Eu falei, cara, eu esse processo. Tu quer entrar em contato? Não manda mensagem para a pessoa, não sei o que. Tá. Então, assim, é o que eu falo. Então, a gente fala de 700 e pouco funcionários. Eu estou em todos os grupos, né? A gente tem um grupo de equipe que é para comunicação. E eu estou em todos, e todos os funcionários têm meu telefone.
A única coisa que eles não conseguem falar de imediato comigo, porque eu recebo muita mensagem de todos os lados. Então, eles sabem disso, né? Então, sempre que eu passo nas casas, falo, eu abraço, eu trato com muito carinho, que eu falo que vai desde o ASG, né? Que a gente fala que é auxiliar de serviços gerais, até o meu gerente. Eu falo que, geralmente, quando eu entro na casa, o último que eu falo é o gerente. Eu entro e falo com todas as pessoas. É o que vai ouvir mais. É o do bar, é o não sei o quê, é isso aí. É o garçom, é o comim, é o menino da cozinha. E depois eu vou falar com o meu gerente. Ele, pô, patrão, você tem que falar comigo. Você quer falar? E eu sou testemunho ocular, viu, André? Porque quando a gente estava passando aqui, um colaborador do Cleiton viu, chamou ele, deu um abraço nele. Eu Pô, vi. que bom te ver, muito legal. Eu vi aqui também, Muito do legal. aquário aqui eu vi. É. Você falou uma coisa que ontem eu até comentei na live que eu fiz com o Márcio, Eu assisti um com o pouco. Márcio Killing. A gente fez uma entrevista aqui com o Deco do TT Burger. Legal. E ele falando aqui o seguinte, a principal pessoa na minha operação não é o cliente, é o meu funcionário, aquele cara que acorda 3 horas da manhã para chegar às 6 no restaurante, fica o dia inteiro numa chapa, numa cozinha a não sei quantos graus. Esse cara tem que se sentir importante, né? É que eu tenho que valorizar primeiro, depois do meu cliente. É isso mesmo. É se preocupar com a equipe, né? Se preocupar com os colaboradores, porque senão você não chega a lugar nenhum. E isso em todos os setores, né? A gente vê que muitos empresários do tamanho do Cleiton, o perigo é o ego, né? É não ter a humildade, o respeito com o outro. E quando o cara, às vezes, é poderoso, como o Cleiton hoje, o ego sobe demais e aí é que te derruba. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu canso de falar, todo dia que eu posso, gol do Flamengo. Essa barulheira aí, galera, gol do Flamengo, provavelmente vai ser campeão. Eu ganhei hoje um óculos da Fuel, do collab com o Flamengo, então vou sair daqui com óculos Do Flamengo, já, exato. e com uma vitória. Vamos voltar um pouquinho para o Daniel. Daniel, vendeu a cerveja lá, deitou na cama, destruído, explodiu e agora veio o Botafogo. Fala um pouquinho da tua operação de Botafogo aí, para ver se o Cleiton se encanta. Então, para contextualizar, né, depois que isso aconteceu, dessa viralização, eu recebi mais atenção das pessoas, né? E também das autorizações, dos meios de autorizações para você poder trabalhar na rua. Então, eu recebi mais atenção. Eu comecei, a Spaten me procurou, a Ambev me procurou, pegaram meu burrinho de carga que eu comprei, a 4 mãos construímos um belíssimo carro com uma jangada em cima. Só que no dia que eles me entregaram, a prefeitura já está na frente da minha casa. Não, tu não pode trabalhar com isso, você não tem autorização. Então, eu não pude nem flertar com esse presente maravilhoso. E eu já tinha, nesse período, antes de ganhar esse carro, construído uma Quinta da Ceia ali em frente à minha casa. Ali estava, bombando. Até banheiro químico eu botei, sem documento. Loucura, né? Daí, quando começou essa exposição toda, eu fiquei impossibilitado de trabalhar. Então, eu fiquei 4 meses em casa, com uma geladeira da Spaten, com cupom do Zé Delivery. E, você vê, as pessoas falam que 2024 foi o ano que se virou tudo. Mas teve um período de cara, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou continuar com esse storytelling, né? Se eu não posso trabalhar na rua? Aí eu falei, cara, vou fazer... Aí fui chamado para trabalhar como ator, né? Fui fazer um filme, fui para Miguel Pereira gravar um filme e depois fui fazer uma viagem pela Record, um programa de televisão na Argentina. Nesse meu tempo, eu perdi 55 mil seguidores, entendeu? Na coisa do storytelling, que Cara, o cara que começou a me seguir, eu entendo você... cara, o cara tava vendendo cerveja na rua, agora tá... Virou ator de novo? Na piscina com a Bruna Grifão... Porra, mentiroso. Um follow, mentiroso. Eu acreditei em você. E aí eu entendi que eu falei, cara, essas 450 mil pessoas entraram assim de plum. E do nada, meses depois, eu tô nesse lugar que eu sempre estive como ator. E aí eu falei, cara, não, beleza, acabou o filme, terminei a viagem. Como é que eu continuo isso se eu não posso trabalhar na rua? Aí, enfim, teve o Dia de Fúria, né? Que foi a Globo me convidar para fazer uma novela no dia, no mesmo dia me desconvidar. E então, aí eu falei, eu estava quieto aqui, vocês vêm ainda falar, vem, não vem mais, você não serve. Aí eu peguei o carro e aluguei lá no estádio Newton Santos, na Leste, uma garagem, né? Privatizei uma garagem lá e comecei a trabalhar com esse carro, arrumei a garagem lá e, cara, começou esse storytelling voltar, engajamento voltar, só que não sustentava financeiramente, porque eu tinha que levar cerveja de Copacabana, botar no Uber, trazer uma colaboradora, que eu ia até falar isso, ali em Botafogo pagam R$120
para a pessoa trabalhar 8, 9 horas por dia. Toda vez que alguém colaborou comigo, que eu sabia que ia dar bom no dia, né? Porque a gente tem previsões, né? 250, 200 reais. Porque o trabalho que eu faço, principalmente na rua, é pesado, entendeu? Então, assim, é o mínimo, porque vai acontecer o que vocês falaram. O cara que está insatisfeito, que vai sair 3 horas da manhã, ele não vai vestir tua camisa. Primeiro, que ele tiver oportunidade de pegar aquele cinquentinho, ele vai pegar. Então, assim, por isso, aqueles meus medos de N coisas que a gente conversou aqui. E aí, como eu não tinha... o jogo do Botafogo era 2 vezes por semana, quando não estava muito boa a semana de Copa e tal. Não sustentava financeiramente nem no conteúdo. E aí eu falei, cara, graças a Deus, através desse storytelling, eu comecei a atrair marcas. E com essas marcas eu comecei a juntar dinheiro. E com esse dinheirinho eu falei, vou ficar pesquisando ali no Botafogo. Quem sabe eu acho um espacinho. E através de 3 meses andando ali, eu, cara, encontrei um lugar... que eu cavei literalmente com as minhas mãos, tirei pedra lá de dentro. E aí, depois vocês veem aí, @Ilha da Sede, e tá um corredor, eu tenho... Pô, ficou assim... É admirável, tô parado, porque eu sei o que é. Eu faço sozinho uma operação de um bar com mesas, e eu fico com medo de ter essa pessoa ontem, por exemplo, ali me ajudando, e eu tenho que pagar 200 reais. Sendo que ontem eu fiz 600. Então, a conta não fecha, no bruto. Então, assim, eu imagino... como seja isso, mas o meu modelo de negócio é totalmente diferente. De 10 pessoas que vão lá tomar cerveja, 9 me conhecem e vão lá para beber comigo. Então, se eu tenho que estar lá, eu vou estar lá. E se eu tenho que fazer os processos, se eu posso, eu tenho saúde, eu vou fazer. Porque você quer me ver ali. E eu também, no momento, eu não posso pagar um colaborador. Então, eu faço. É isso. Acho que o jogo tá muito bom. Acho que é disputa de pênaltis. Acho que o Flamengo não foi campeão ainda. Esse silêncio foi uma preocupação. Foi. Mas eu acho que o primeiro gol foi do Fluminense, talvez, e foi pra pênalti. Não sei, cara, porque o primeiro foi mais baixo. Pode ser. E o segundo foi uma catarse. Caio, explica um pouquinho até aqui pra gente como a tua área, lá, o GSP Law, atua com relação aos clientes, porque muitas pessoas têm ainda, né, aquele pensamento que você trabalha lá, a gente trabalha lá só com franquia, formatação de franquia, expansão de marcas, mas qual é o foco da tua área e como você enxerga a tua assessoria para os clientes? Eu acho que muito se criou aquele conceito do escritório só contencioso, né? É aquele que você liga só processo. no processo, é só no problema. Deu problema, liga para ele. E consultivo, né, que é você fazer uma consulta, perguntar, levantar qual é a melhor estratégia, pouco se fala. Diferentemente nos Estados Unidos, por exemplo, né, quando você olha para a Europa, para outros países, que eu acho que tem que ser o norte, né, principalmente quando a gente fala de direito, onde se tem uma atuação muito mais consultiva do que contenciosa, né? Nos Estados Unidos, então, nem se fala. Você só vai falar de entrar numa courthouse, alguma coisa assim, né? Numa corte judicial, se você tiver com um problema muito sério, muito grande. Primeiro, porque o judiciário é muito caro, né? E segundo, porque você tem ali uma facilidade de negociações, né? Tudo sai numa grande negociação. E foi partindo dessa dor que a gente viu que poderia criar um escritório com conceito 360. Qual que era essa ideia? Uma empresa, ela tem problemas empresariais, ela tem problemas cíveis, ela tem problemas de consumidor, ela tem problemas trabalhistas também, acabam vindo. Óbvio, não é o nosso core business, mas a gente faz parte do jogo, né? Não tem jeito, né, Cleiton? A gente tem a dor e tem que matar aquela dor. Então, a nossa atuação... e agradecendo sempre ao André por ter acreditado nessa atuação nossa e ter chamado a gente para compor esse time brilhante que o GSP tem, foi nesse sentido mesmo de ser um braço nessa empresa. Não só essa empresa poder contar quando tem um problema, mas sim a gente poder estar dando assessoria, é um suporte full-time. Cleiton sabe muito bem, a gente tem problema às vezes de meia-noite, né? Já teve problema de colaborador com outro colaborador, saindo meia-noite, me ligando, eles estão na viatura, vai na viatura então, vai para delegacia. A gente faz de tudo. Mais de uma vez, né? Exatamente. Porque a ideia é essa, é criar essa estratégia para poder evitar mais idas à viatura e menos ligações às madrugadas, mas também para a gente poder estar junto, né? A gente ser um braço forte nessa parceria.
Então eu fico muito satisfeito de ouvir essas palavras do Cleiton, me deixou até emocionado, porque realmente é um trabalho que a gente se dedica muito. E como no GSP a gente pega de tudo quanto é negócio, né, André? É serviço, é alimentação. Nós somos um fantastiquinho. É o fantastiquinho. A gente serve lá sushi, japonês, árabe, né? É verdade. A gente atende tudo, o full do É o full do varejo. É É academia, é Tudo. serviço, é clínica canábica. É isso que eu ia falar. Já é saiu de clínicas, tudo. eu já tive lá com clínicas lá, eu falei, pô... Pois é, e realmente é uma felicidade poder estar ouvindo um depoimento desse como o Cleiton. Obrigado, Cleiton, por ter acreditado e acreditar na gente. E a gente vai estar sempre junto aí. Cleiton, planos para o futuro. Mas quantos fantásticos ou outras ideias? Fala pra gente aí o que Eu não ouvi ele falar de bebida, né? De repente ele não tem esse case, quer meter marcha com a Ilha da Sede. O cara só falou de comida. De repente surgiu um Bebeto e Romário aqui? Começar a montar os bares agora com Ilha da Sede, Ilha assim, da escrito. Sede, Vou fazer- Fantástica Ilha Ilha da fantástica. Sede. Fantástica Ilha da Sede. Fantástica aí. Ilha da Sede. Não, na verdade, sim. Agora a dona Monique lá vai puxar minha orelha se eu falar muito. Posso falar muitos os pensamentos de futuro, não, mas a gente está com uma casa em obra, né? Já para inaugurar aí para junho, né? Se Deus quiser, tudo der certo. A gente tem 2 negociações sendo feitas também para mais 2 casas, né? E pensamentos realmente para fora do Rio, né? Aí a dona Monique já Já dá ok, né? Dona Monique é minha esposa, minha parceira, é a mulher que eu admiro muito, tem que até colocar aqui em pauta, porque muitas vezes eu caio, acho que eu sou muito sentimental, né? Eu tenho meu momento realmente de fraqueza sentimental, Todos nós. ser humano como, né, qualquer outro, e aí eu caio e realmente surge essa grande mulher, tem um pouco de emoção, desculpa. Isso aí. Mas Você fala é isso, legal. uma grande mulher que pega no braço, sacode. E eu até falo assim, como é que essa mulher é tão forte assim, meu Deus? Fecha aqui nele, cara. Fecha aqui nele aqui, ó. Isso sobe a audiência. Fecha aqui Mas nele, que é verdade. É verdadeiro, dá pra sentir aqui. Né? Como essa mulher é muito forte, o Caio conhece também, né? Sabe como ela se posiciona, como ela se coloca. E aí eu posso falar que ela fica feliz quando fala assim, ó, vamos para fora do Rio, alguns locais, pontos estratégicos, ela fala, aí sim, eu quero mais. Aí ela começa a subir até aquela coisa, vamos embora, vamos para dentro. Operação própria ou franquia? Então, a gente tem a ideia da franquia, no modelo até, né? Vocês estão trazendo para a gente, o Caio está tocando aí dessa parte da gente estar presente, ao mesmo tempo, sendo outras pessoas operacionalizando ali e tal. Então, a ideia realmente é franquear, né? Colocar muito mais na mão, digamos, do próximo ali, mas é claro, com todos os critérios ali, entendendo se tem a mesma conexão e tal. Ó, assim, surgiu aqui um sentimento, não uma ideia, porque me veio aqui a imagem e eu olhando aqui teu Instagram, eu vou lá conhecer teu restaurante com certeza. Pô, faço questão. Me veio aqui, cara, quando você falou, pô, fora do Rio e tal, e aí me veio o case agora do Mané Rio, que eu tô em contato com eles estão levando agora para Miami o bar deles. E, cara, um restaurante que eu fui lá na Disney, e que tem muito conceito parecido com o seu, claro que o seu é maior. Se eu não me engano, é no Universal, que é o Bubba Gump. Já ouviu falar? Isso. Sim. Ele tem os copos, né? copos, eles têm jogos, maneiro, eles têm a coisa toda do filme, se você acerta a pergunta. Cara, se você metesse um Fantástico lá na América, meu irmão, com esse conceito todo... Calma, porque- pelo amor de Deus. Senão a gente vai ter que botar Ele falou, um escritório lá. preocupado. Ele falou fora do Rio, eu já falei, pô, isso aí é muito Estados Unidos, porque os Estados Unidos gostam dessa coisa, muita comida, olhar, né? Você vai num café da manhã num hotel lá, tem esse conceito de muito, de tudo posso. Então, acho que tem A gente fit. já teve conversa, na verdade, para 2 lugares, né? Fora do Brasil, que foi Portugal e realmente Estados Unidos, a parte de Orlando, né? Lá na Flórida e Orlando, o Exatamente. pessoal conversa muito, né? Porque não só a Disney lá, mas tem muitos restaurantes Sim. ao redor, né? Com de conceito. Orlando ali, que tem um conceito e tal. E as pessoas até procuram alguma coisa fora, né? Porque tem muita gente até que viaja para Orlando, não só continuamente, né? Para todo ano, mas às vezes, né? Tem casa lá e tudo mais. E acaba que a gente entendeu que existe um público até que se torna fiel, porque meio que cansa um pouco, tá na Disney, porque é cansativo, né? A gente anda alguns quilômetrozinhos, né? Quando vai passear e tal. Minha mulher faz questão de todo ano, a gente realmente vai lá. Insight da Disney é A maravilhoso. Disney é pra adulto, claro. né, gente? Entendeu? Então, acaba que a gente realmente está sempre olhando, vendo um simulador novo e tal. Tá lançando até o próximo parque deles, então já está até programado na nossa listinha lá, visitar, conhecer.
entendeu? E aí acaba que a gente tem, sim, pensamentos, mas é muito trabalho. Então, às vezes, o passo a passo disso fala assim, vamos pensar para 1 ano, 2, 3, dependendo, mas que não sai da cabeça, não. Isso aí Gente, vamos chegando ao pode final. acontecer. Estamos quase terminando. Eu queria que vocês fizessem uma palavra final de todo mundo aqui, começando pelo Daniel. O que achou dessa experiência? E uma palavra final com relação à tua história de vida aqui e o que você tirou daqui que pode levar e construir, te ajudar em algum aspecto, né? Que a gente está sempre aprendendo, está sempre construindo juntos. Eu acho que, assim, primeiramente, agradeço o espaço, Caio, André, Cleiton, todos vocês aqui. A gente aprende todos os dias. E eu aprendi nesse curto período de empreendedorismo que quanto mais network você fizer, quanto mais conexões verdadeiras, genuínas, você está ganhando muito mais do que propriamente correndo atrás do dinheiro, entendeu? E isso aqui é uma troca incrível e agradeço mais uma vez. E em relação ao que os próximos passos e o que eu estou sentindo agora em relação à Ilha da Sede, eu sei que eu estou errando em vários processos, eu sei que eu vou continuar errando em vários processos, mas eu sei que eu sei vender qualquer coisa. Eu sou um ótimo vendedor, costumo brincar, né? Porque a gente tem que acreditar, eu sou o melhor vendedor de cerveja do Brasil. E eu vou melhorar nas coisas que eu ainda não sei, que eu não conheço, entendeu? Sim. Eu não estou certo em fazer tudo sozinho lá, mas eu estou muito feliz com o momento, porque hoje, eu acho que a gente conversou isso aquele dia, eu tenho mais carinho e eu tenho mais segurança na minha vida de que as coisas são mais seguras para mim. Hoje, como empresário, hoje como ambulante, como vocês quiserem chamar, como vendedor, do que como eu tinha como ator, porque na minha época eu peguei contrato longo, 10 anos na Record, acabava a novela, eu estava de férias, eu ia viajar, né? E acabou isso. Então, hoje, qualquer ator que está contratado agora, 99,9%, se tem mais um ponto, pode botar, vai acabar o contrato, ele vai ficar demitido. E isso gera uma série de coisas para a gente. Quanto mais o tempo vai passando, a idade vai passando. E chegou um ponto que eu não consigo mais pedir. Depois de 40 anos, eu comecei a me sentir incomodado de pedir coisas para as pessoas. E eu encontrei uma maneira, com as minhas próprias pernas e com a minha capacidade de viver com as minhas próprias decisões e, principalmente, ser meu patrão, entendeu? E eu amo vender. Eu amo vender como eu amo atuar, igual mesmo. Quando a pessoa passa ali e só tira uma foto do meu bar e não compra, para mim é a mesma coisa. Muito bom, bacana. Caio, e você? Quais as recomendações jurídicas aí que você vai dar para essa galera toda? André, agradecer, né, o convite, né? Apesar da gente ser da mesma casa, aqui é um programa que o André tem capitaneado muito bem. E sempre que quiser me chamar, eu vou vir com muito prazer. Ele falou que vinha só por causa do Cleiton. Você média, né? Então eu vou entregar. Certo. Cleiton, obrigado. Obrigado, Daniel, também. E eu acho que o que a gente pode levar de reflexão aqui é que sejamos pequenos ou grandes, né? Tenhamos tudo pronto e regulamentado ou ainda nesse caminho, que a gente não perca essa força de vontade, essa vontade de crescer. Acho que você, Daniel, está sendo para a gente uma inspiração, né, de força de vontade. O Cleiton, eu acho que ele é uma inspiração do que a força de vontade pode resultar. Ele não falou das pizzas, das coisas que não deram certo, eu conheço, né? Um pouco, eu acho que isso porque rende até um outro. Coisa, talvez, né? Fica pro próximo episódio. Tem muita história. Pouca coisa, uma pequena amostra do que eu tenho, eu já sei que é muita história que o Cleiton já passou. Disso. Já foi animador de festa. Não, e só fazer um adendo, além de você, você deve ter vários pepinos, mas você tem um carisma com essa tua carinha que deve te ajudar muito, rapaz, entendeu? Caramba, obrigado. Tem uma carinha, né, disso. Amanhã uma carinha de cute, né? Você perdeu o processo. Que bom que geralmente eu tô falando que a gente ganhou. Mas a gente tá muito... Eu tô muito feliz em estar aqui com vocês. E eu acho que é isso. Acho que se a gente tiver força de vontade, né? E sendo orientado ou buscando gurus, como você está falando de buscar gurus, a gente vai ter um caminho muito mais fácil, né? Sempre teve alguém que foi na nossa frente e quebrou pedra. E se a gente puder ouvir, é muito melhor. Então, acho que fica esse o recado, André. Perfeito. E, Cleiton, você que é o
dono da festa hoje aí. Pô! Não, primeiramente quero agradecer também o convite aí. André, fenômeno, realmente foi a primeira paixão no GSP. Depois a segunda foi o Caio. Então, assim, pude aprender muito com vocês também, né? Até com o pessoal, né, que passou lá, toda a equipe mesmo, né? Sempre com muito tato, muito carinho, tirando dúvidas desde a recepção, quando a gente chegava lá, de perguntar uma coisinha até o final. Então, assim, para mim foi fundamental, realmente, assim, foi um aprendizado e algo que realmente, né, não tem preço. Realmente é muito bacana. Ser convidado para cá, sabe que eu não sou de me expor muito, né? Não vou quase em lugar nenhum, o Caio sabe disso. Sou convidado bastante até para ir, realmente não acabo Fala muito não bem, né? aceitando. Fala. Foi, aí, como o Caio falou, foi meu curso de animador de festa, né? E que fique claro, o convite foi pro Fantástico completo, né? Que envolve Dona Monique, né? Ela pode mais do que eu. A Monique é um pouco envergonhada. Não parece, né? O Caio fala que a gente, em reuniões, a Monique levanta, fala muito bem também, mas ela é mais tímida, assim. Mas, com certeza, mandou um beijo, agradeceu o convite, né? Com muito carinho. Então, assim, quero falar que, pô, Daniel aqui, realmente, para mim, foi, assim, prazer, uma cara. aula, pô, muita perseverança. Passou, realmente, a real história dele de uma forma que realmente comove a gente, porque, cara, o que ele ficou falando pegou épocas, né, da gente, pô, eu ter passado por algumas coisas. Eu lembro de eu contando bebida na geladeira, na galeteria, como eu falei, já tive também, fui sócio, e contando bebida, pegando, né, caixa quente para poder botar a garrafa de 600 e vendo, e contando comandinha na mão e tal. Então, a gente tem história, né? Graças a Deus, a gente passou por isso. Eu acho que é isso que faz a gente conseguir alcançar, né? Mais do que tudo, a coragem também, né? Porque sem coragem, a gente não dá um próximo passo, né? E aí, então, a gente acaba hoje... Pô, realmente, eu aplaudo de pé, deixo minha mão estendida para qualquer ajuda que puder fazer, com um pouquinho do conhecimento que o Papai do Céu já me deu e o dia a dia, né? Deixo minha mão estendida para você também. E um adendo para complementar o que você está falando, né, cara? Porque a energia que a gente sente com as pessoas, isso a gente nunca se engana dentro, né? Eu vejo que você é um cara extremamente humilde. E a humildade, mano, É o sabe? último degrau da sabedoria. Então, assim, O respeito é eu respeito a tua família. Eu fico até emocionado também. A humildade, que eu sei que você já passou e eu sei o lugar que você está. Então, isso para mim é mais uma chancela de que eu estou no caminho certo. Porque se eu estou onde eu estou, é porque eu fui vulnerável comigo mesmo. Falar, cara, vou ser verdadeiro com as pessoas. Porque eu não estou bem vivendo essa vida de artista e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu vou mudar isso. E foi só através de, cara, vamos lá, vamos parar com isso aqui, onde esse universo artístico, todo mundo vive nessa bolha, sabe? Vai para um resort e não tem dinheiro para comprar um vinho, porque ganhou no @o resort, mas não pode comprar um vinho. Isso não é vida, entendeu? E, enfim. Não, e deixo que para você deve ser muito mais difícil, né? Muita coragem. Só para finalizar, muita coragem pelo que você passou, a exposição que você teve e tal. Uma coisa eu, né? Me pego aí lá com meus 19, 20 anos, carrinho que eu comprei, enguiçar de gasolina, empurrar com o ombro, mas não sou conhecido. Quem passou de carro do meu lado me vendo, entendeu? Não era aquela coisa. Dá vergonha, né? A gente, né? Ser humano, a gente fica, caraca, tá os outros vendo, fica aquela coisa. Mas você que, pô, né, já passou por tudo isso, pô, né, um ator e tal, conhecido, quando teu vídeo viralizou, que eles falaram, pô, vai ser ele. Eu falei, Daniel, jura? Pô, vi o vídeo dele e tal. Eu falei na hora, falei, caraca, jura, cara, que tal? Pô, fiquei todo feliz, falei, cara, que maneiro e tal, pô, doido já para saber a tua história e tal, entender, né, o que tinha acontecido, como é que foi e tal. E, pô, só palmas para você mesmo. Obrigado, em frente mano. a isso. Vamos estar juntos. Pô, com certeza. Eu falo lá na empresa que a gente está deixando 2 legados. Uma são as marcas que já passaram por lá, que eu acho que a gente tem... já fez alguma contribuição com elas. E a outra são pessoas, né? A forma como a gente trata as pessoas lá, sejam os colaboradores, sejam os clientes, e qualquer um, parceiro, amigo, fornecedores, acho que isso é muito importante. E o grande barato nosso, e do varejo, né, que me atrai, é isso, a gente poder fazer essas conexões. O nosso conselho de varejo lá, a gente está sempre fazendo conexões igual a essa que a gente fez agora. E a predisposição, né, de hoje, o Cleiton é um monstro aí da operação, de trocar com você, entendeu? Porque você está aqui hoje não como artista,
você está hoje aqui como um empresário que está Empreendedor. começando o negócio. No começo do começo. E isso é muito legal lá na empresa, lá no conselho. As grandes, sempre que eu convido, elas nunca se furtaram a chegar, a trocar uma ideia, a bater um papo, a dar uma dica. Isso é muito gratificante, porque é assim que a gente vai crescer o varejo, é assim que a gente vai profissionalizar, é assim que vão surgir novas marcas, novos potenciais de negócio. Tudo isso em cima de Relações. relações e que a gente faz também com muita profundidade, entendeu? A maioria dos clientes lá se tornam amigos, se tornam frequentadores da casa, por esse carinho que a gente procura dar e também receber, né? Hoje, quando a gente falou com o Cleiton que você viria aqui, cara, o cara abriu os braços e falou, pô, vou receber com o maior prazer, porque eu acho que isso que agrega. E aí, galera, os seguidores do Daniel, dá uma passada lá no restaurante. Restaurante porque fantástico. Vale a pena, entendeu? Cleiton, deixa aí o seu @, a sua casa, suas mídias, por favor. O Fantástico, a gente está em alguns bairros aí, né? Aqui no Rio, a gente está em Irajá, a gente está em Nova Iguaçu, Bangu, Campo Grande, Itaquara e vindo aí aqui agora Recreio dos Bandeirantes. Né? Então, convido vocês aí que puder, vai lá no nosso principal, que é o @Fantástico Restaurante, né? @Fantástico Restaurante, e aí dá uma olhada lá, puder aparecer, a gente vai estar com certeza de braços abertos para receber todos vocês lá. Fico muito grato aí. Vou deixar só uma frase que eu vi um vídeo, André, que eu achei muito bacana até para ele ter falado, né, que a gente vai ganhando conhecimento e tal, e como se distanciar. E eu acabei vendo um vídeo que eu achei muito bacana, achei até um pouco engraçado a colocação. Eu falei, né, a diferença ali do o que é sabedoria e o que é conhecimento. Não sei se vocês escutaram, eu vi um vídeo que eu achei muito bacana. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta, né? Sabedoria é não colocar o tomate numa salada de fruta para comer, que não dá certo, né? Não fica bom. Então, assim, conhecimento a gente ganha com o tempo, tomando muita porrada da vida, né? Que vai buscando, mas a sabedoria, né? É algo que você realmente, depois que você passa uma vez, 2, 3, às vezes 4, 5, você começa a absorver e realmente usar. Então, eu falo que sabedoria é um pente que a vida te dá quando você já está careca. Muito bom. Gente, um prazerzaço esse bate-papo. Pena que acabou. Vamos para outra, Cleiton. Vira e mexe, eu chamo o Cleiton aí para fazer um podcast, bater um papo. Obrigado e até a próxima. Valeu.